Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. É um prazer enorme estar aqui nesse evento promovido pela PET, pela Senapred, pela OAB. Fico muito feliz de ter recebido esse convite pela Ana Cláudia, pelo Diogesse, estou sem óculos, eu não consigo já, Diogesse, e pelo Antônio Souza. É muito difícil chamar Toninho de Antônio Souza, né? Mas vamos lá. Vou começar apresentando a mesa e, em seguida, eu dou a palavra. Então, vou primeiro cumprimentar a mesa na pessoa de Ana Cláudia Borges de Oliveira, que ela é conselheira titular da primeira sessão do CARF, presidenta da CONCARF, mestre em Direito Tributário pelo IBDT. Quero cumprimentar também Eric, meu conterrâneo, né? E... Peraí, deixa eu pegar teu currículo aqui, Eric. Cadê? Eric Castro e Silva, advogado, professor de Direito Financeiro e Tributário da UFPE, doutor em Direito pela USP e mestre em Direito pela Universidade de Cambridge. E Felipe Renault, sócio do Renault Advogados, vice-presidente jurídico do Botafogo Futebol Clube e Regatas. Olha só, aqui é todo mundo é esporte, viu? Aqui é todo mundo esporte. Só lamento para você. Doutor em Direito pelo... Como é? Pois é. Não, mas... Esporte está sempre. Não, que camisa alvinegro. Isso aqui é off-white. Não é alvinegro. Ele é doutor em Direito pelo UERJ, professor doutor pela USP, diretor da BDF, professor visitante da FGV do Rio, Executive Programs. Bom, vou começar a nossa mesa com a palavra a Ana Cláudia Borges. Obrigada, Patrícia. Obrigada a todo mundo que está aqui hoje. Quero fazer especiais agradecimentos para o Diogese, que teve essa ideia maravilhosa de a gente estar aqui hoje. O Marcelo não está aqui, mas deixou o Fernando aqui representando. Graças a Deus o evento está lindo, bem organizado, bem cuidado. Eu notei isso aqui na hora do almoço, achei maravilhoso. Isso é um cuidado muito grande, tem a programação atrás. Achei fantástico. É uma alegria aqui para a gente estar em Recife. A gente tem andado um pouco esse projeto da CONCARF itinerante, rodando o Brasil. Parei de contar o tanto de cidades que a gente foi. Não está dando mais, mas tem sido bastante cidades. E o objetivo ele é esse, levar um pouco do conhecimento. Levar o conhecimento do que é o CARF, do que é o nosso contencioso, o que a gente tem de bom, o que a gente tem para melhorar, o que não está funcionando também, e sempre pensando na melhoria. Eu tenho dito um pouco que eu acho que estamos todos no mesmo barco, e às vezes a gente traça umas guerras que fala quem vai ganhar, município, estado, conselho ou contribuinte, a fazenda ninguém. Ou todo mundo ganha ou perde de verdade nessa. Então, isso de polarizar é uma visão muito medíocre, talvez, de falar quem está ganhando essa guerra, se a gente está no mesmo país e a tributação é para todos, e os benefícios da tributação também. Ou a gente ganha, ou ruim para todo mundo, né? A curto prazo, ou a benefícios bem egoístas, acho que não tem muito sentido. Bom, mas feliz mesmo com a chuva de estarem aqui. Eu fiz uma apresentação de slides. Isso mesmo. Bom, o meu tema aqui é para falar um pouco do contencioso do tributário do IBS. O IBS está vindo aí, né? Já está aprovado, já está pronto. O PLP 108 não está pronto, não está aprovado, mas está em pleno andamento. Tem muitas mudanças que estão por vir e até agora o PLP 108 ele não está sendo merecedor de elogios. Ele está sendo merecedor muito mais de críticas e apontamentos de coisas que não vêm para funcionar. E quando a gente fala funcionar, é algo que diz respeito a um contencioso em sentido macro. Eu fiz um levantamento que hoje a gente tem aqui no Brasil cerca de 75% do PIB dentro do nosso contencioso tributário. Nos países da OCDE, é em torno de 0,28% do PIB. 75% para 0,28% é uma coisa muito grande. Não é só, opa, aquele país é um pouco mais envolvido ou não.
uma mudança muito drástica, né? E a gente tem que melhorar. Aí eu fui outro dia na Fiesp e falei lá para o presidente da Fiesp, falei assim, olha só, a gente tem 1,5 trilhão parado lá no CARF, a gente precisa resolver isso. Ele olhou para mim e falou assim, você está bem enganada, você tem 3 trilhões parado. Se você tem 1,5 trilhão parado lá no CARF, você tem empresas contingenciando. Você tem 3 trilhões que não estão girando na economia. Para quem que beneficia isso? Então, se a gente tem uma reforma tributária que agora vem com o PLP 108, e esse PLP 108 não vem com elogios, para quem beneficia isso? Por que serve esse dinheiro parado em contencioso? E esse tribunal do IBS, ele vem desenhado dentro do PLP 108 como sendo esse projeto que veio para colocar o comitê gestor. O comitê gestor, ele vem justamente para fazer a administração do IBS, que tem uma competência compartilhada entre estados e municípios. Então, é uma estrutura que precisamos. Se não tivesse estrutura, como é que eu vou gerenciar esse tributo que vem com uma competência compartilhada pela primeira vez, algo diferente do que a gente tinha na Constituição Federal até então. E dentro da competência do comitê gestor, o artigo 2º lá do PLP 108, ele replica o que já está lá no 156 da Constituição, e ele fala das competências do comitê gestor. Ele fala, bom, ele vai editar um regulamento para unificar a interpretação da legislação, ótimo. Ele vai arrecadar o imposto, ele vai fazer a divisão entre os estados e municípios, ótimo, preciso disso. E ele fala, em terceiro lugar, decidir o contencioso. A primeira vez que veio essa expressão de decidir o contencioso, lá na Constituição, com a Emenda Constitucional 132, eu até brinquei fazendo umas críticas, que eu falava que eles tinham errado um pouco na gramática. Se eu estou decidindo o contencioso, quem que é esse contencioso? Contencioso não é processo, contencioso não é um tribunal, contencioso é um conjunto de regras. Então, quando ele falou em decidir o contencioso, se ele quis falar que eles iam decidir o processo tributário do IBS, errou no português. Se ele quis dizer acertadamente que decidir o contencioso é decidir sobre as regras do Tribunal Administrativo, acertou. Só que decidir as regras não é impor um tribunal. Então, tem uma incoerência ali já de cara. Esses são os artigos que estão tratando desse novo Tribunal Administrativo, que seria o 100 a 103 do PLP 108. O contencioso, então, ele é um conjunto de normas, o conjunto das regras que vai regulamentar. E essa expressão, ela é tão atécnica que até a Emenda Constitucional 132, dia 20 de dezembro de 2023, o termo contencioso não existia na Constituição Federal. É a primeira vez que vem o termo contencioso. Por que não existia o termo? Talvez porque ele não tem uma importância constitucional para estar ali dentro da nossa Carta Magna? Possivelmente. Porque está sendo utilizado de forma errada ao dizer decidir o contencioso e impor um tribunal? Também faz algum sentido. E o fato de que até então não existia o termo contencioso na Constituição não estava ali negando o Instituto. Não quer dizer que eu não tenho um contencioso como um conjunto de regras, como um procedimento administrativo de julgamento de processo. E lá no artigo 7º do PLP 108, que é algo que eu fiquei algum tempo já estudando, olhando, desenhando, o artigo 7º do PLP 108, ele fala o seguinte, olha, esses são os órgãos que compõem o comitê gestor. Esses são os órgãos que estão lá dentro do comitê gestor. Eu lembro que quando eu comecei lá na Faculdade de Direito, lá no comecinho, o professor falava assim para a gente, como se fosse uma pessoa jurídica o nosso corpo, e os órgãos é igual aos nossos órgãos, é o que compõe. Se não tem aquele órgão, se não tem o nosso órgão, não nos compõe. Então, a gente sempre imagina aqueles órgãos. Eu já li esses 6 incisos, para cima e para baixo. Até agora, eu não encontrei onde está o Tribunal Administrativo do IBS aí dentro. Eu já li, reli. E até numa live da professora Suzy, uma vez ela falou, o tribunal está não sei aonde. Eu falei, aonde está isso? Eu falei, vou perguntar para a Suzy, mas para não passar vergonha, vou reler mais alguma vez. Eu tenho a lei impressa e fui. Liguei para a Suzy e falei, Suzy, cadê o Tribunal Administrativo do IBS? Que não tem aqui lugar nenhum órgão desses tem uma condição de ter um tribunal. Tem um tribunal dentro do Conselho Superior? Não. Eu tenho um tribunal na diretoria executiva, eu tenho um tribunal na secretaria, eu tenho um tribunal na assessoria de relações institucionais,
Eu tenho um tribunal na corregedoria ou na auditoria interna? Aí a Suzy falou, Ana, eu também não achei. Mas eu ouvi dizer que está por aí. Então, por enquanto, está por aí. Eu falei, aparentemente, para mim, eu tenho aqui um grave vício de inconstitucionalidade e ilegalidade. Se eu tenho os órgãos e nenhum desses órgãos tem um tribunal, cadê o tribunal? Parece quase um conto de fadas que surge do nada um tribunal ali. Bom, essa função do comitê gestor, de toda forma, que para mim nada tem a ver com ser um tribunal administrativo de julgamento do IBS, ele tem uma razão de existir e ele tem um primo já dentro do nosso sistema. Tem o comitê gestor do Simples Nacional, que é também não é um tributo, uma forma de arrecadação tributária, que tem competências compartilhadas. Então, dentro do Simples, eu tenho tributos de mais de um ente administrativo, federal, quer dizer, e lá dentro a gente tem normas, tem regras, eu faço o regulamento, eu decido como vai ser a distribuição da arrecadação do Simples. E o que o comitê gestor do Simples Nacional não faz? Ele não julga processos do Simples. E quem julga os processos do Simples? O CARF. Nós julgamos o processo do Simples. Então, o fato de ter ali tributos estaduais, municipais, dentro do Simples, nada retira a competência do CARF para fazer o julgamento daqueles processos relativos ao Simples. Muito pelo contrário, traz uma certa harmonização, uma certa segurança jurídica, uma certa pacificação. Uma certa, porque a gente sabe que a segurança jurídica ela é sempre um problema, sempre algo que vai deixar a desejar. Mas já é uma coisa melhor do que se eu deixasse o Simples Nacional sendo julgado por 27 tribunais, por alguns municípios. Seria um pouco pior. E hoje nos parece que o Simples é algo que vem funcionando no Brasil. Tem algumas críticas com relação à faixa, que poderia ser aumentada, mas parece que é um sistema que funciona, que está dando certo. Então, se o comitê gestor olhou lá para o primo dele, o comitê gestor do Simples Nacional, e viu que ele funcionava, então por que não deixar também o julgamento do nosso IBS lá dentro do CARF? A gente traz, com base nisso, uma proposta que já vem sendo desenvolvida. O meu colega Felipe Renault também, ele também trata um pouco disso. Uma proposta de que pudesse ser criada uma 4ª sessão de julgamentos dentro do CARF, justamente para julgar o IBS. O artigo 327 da Lei Complementar 214, essa que foi aprovada agora em janeiro, ela traz a possibilidade de que seja feito um convênio entre o Ministério da Fazenda e o Comitê Gestor do IBS, justamente para julgamento. Expressamente ele fala isso. E com relação à própria competência do Tribunal Federal, um alerta que eu tenho feito é que a Constituição Federal, ela trata de competência tributária, que é aquela competência para a gente instituir tributo. A Constituição Federal, ela trata de competência do Judiciário, dizendo lá no artigo 109 que vai competir à Justiça Federal julgar as causas de interesse da União. A Constituição Federal ela não traz regras para a competência de tribunal administrativo. Logo, eu não tenho nenhuma vedação constitucional que um tributo estadual e municipal seja julgado dentro de um órgão federal, assim como ocorre com o Simples, e assim como foi a competência inicial do CARF, que previa o julgamento de tributos estaduais e municipais da competência da União dentro dos territórios, dentro do CARF. Não chegou a ter esse julgamento, mas existia essa previsão de que os tributos estaduais e municipais fossem julgados lá no CARF, não impedindo, então, que a gente tivesse essa competência. Bom, a 4ª sessão do CARF, ela com certeza traria uma eficiência com relação ao orçamento público. Hoje a gente tem alguns dados prévios do valor que custaria esse novo tribunal do IBS, que surge do além, a gente viu que ele não está em lugar nenhum, ali no PLP 108 tendo os órgãos. Com certeza, em momentos que o Estado não está com verba sobrando, ele vem justamente para aumentar os gastos do governo. Ele vai vir com muitos cargos pelo Brasil e com salários altíssimos. A professora Suzy fala, se isso não é cabide de emprego, isso é o quê, né? É o que tudo nos parece.
Bom, então, no quadro atual, a gente acha que esse PLP 108 está criando 2 procedimentos jurídicos, 2 tribunais, 2 procedimentos de julgamento, que só está vindo para atrapalhar o julgamento de IBS e CBS em órgãos distintos, não tendo nenhum obstáculo constitucional nem legal que a gente pudesse unificar esses julgamentos dentro do CARF e fazer também uma melhoria com relação ao próprio orçamento público. Então, essa é a minha proposta, que eu deixo aí, da modificação dos artigos 100 e 101 do PLP 108, que a gente pudesse trazer, repensar, quem sabe colocar o IBS dentro de uma suposta 4ª sessão do CARF, e para que não tenha quebra, então, nessa repartição de competência, que pudesse vir do próprio comitê gestor a indicação dos nomes em listas tríplices para compor a 4ª sessão do CARF, exatamente como hoje é previsto no PLP 108, que o comitê gestor vai enviar listas tríplices para fazer a composição do tribunal do IBS. Essa lista tríplice manteria para fazer a composição dentro de uma 4ª sessão. Então, eu deixo aí as minhas contatos. Eu também fiz um QR Code, né? Estou ficando muito moderna. Aprendi. O QR Code, ele leva diretamente... para quem quiser acessar o site da CONCARF, a gente está atualizando lá nossos eventos para o Brasil inteiro. O próximo vai ser daqui a 2 semanas no Rio de Janeiro, que está à frente o colega Felipe. Vai ser maravilhoso lá também. E para quem quiser acompanhar um pouco do trabalho que a gente tem feito ali em defesa do CARF e dos conselheiros, eu deixo aí o nosso site e agradeço a vocês. Obrigada. Era você falando e observando Antônio Acoforado, as reações dele. Antônio, dessa vez você estava na plateia, né? E aí eu fiquei observando bem você, seus trejeitos, porque ele é um pré-comitê gestor, né, Antônio? Ele deu uma palestra semana retrasada lá na OAB, na plenária, a gente fez uma mesa de debate justamente sobre isso. E há quem diga que o contencioso tributário da nova reforma, né, do IBS-CBS, são os grandes empecilhos para que a reforma tributária vingue, né? A grande crítica é justamente nesse sentido. Mas, como a gente não vai, ninguém aqui vai morrer de tédio, né? Os tributaristas têm um longo percurso pela frente e muito trabalho. Já vou passar a palavra para a Eric. Por favor, Eric. Agora, pronto. Obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos que acompanham aqui a mesa. Um agradecimento e um reconhecimento pelo trabalho a todos da CONCARF, de Jesse, que me fez o convite, aqui a Ana Cláudia. É super importante nessa associação que vocês criaram. Eu fui conselheiro do CARF durante 7 anos e a gente se sentia meio lá, parece que foi faz tanto tempo, parece que foi vidas passadas, mas eu não esqueço o sentimento de um certo abandono que a gente, como representante dos contribuintes, tinha lá. As confederações, né, a política varia muito de uma confederação para outra, e, sem dúvida, essa associação dá essa uniformidade, esse conjunto, até essa proteção no sentido de uniformizar a atuação institucional de vocês. Isso é muito bom, principalmente pela questão que a gente vai conversar aqui um pouco, que é essa questão da paridade. Eu ouvi aqui atentamente a exposição da Ana Cláudia. A exposição da Ana Cláudia, ela não é missa de corpo presente da Ana Cláudia, eu achei ela excelente, porque ela traz um ativo, vamos chamar assim, do ponto de vista contábil, que está muito ausente nas discussões legislativas e judiciais tributárias, que é a questão do bom senso. Então, eu gostei muito dessa sua sugestão, porque ela se baseia no bom senso, apesar de que a gente vê que entre bom senso e atender aos interesses especiais de cada categoria das administrações públicas e até da advocacia também, vamos ser isento aqui, o bom senso fica em segundo plano. Então, eu realmente tenho essas minhas dúvidas, Patrícia, ou Ana Cláudia, Patrícia, se essa sua proposta aqui
de tão bom senso ela vai abrir mão. Não acredito que nenhum Estado aceite transferir, né, para um órgão, para dentro do CARF, nem as grandes capitais e os grandes municípios. Sem dúvida isso seria, e é bom insistir nisso, eu acho que o dispositivo legal lá da lei complementar já permite para os pequenos e médios municípios, que eu espero que não inventem de fazer toda essa estrutura gigantesca, onerosa, que foi uma das causas que resultou na falência do sistema pré-emenda 132. Né? Mas aí, trazendo essa questão do bom senso, o que me reservou nesse latifúndio de hoje aqui para essa conversa foi a questão da paridade na composição dos órgãos julgadores. Patrícia colocou, e fico feliz que isso foi de uma palestra do nosso querido aqui, Antônio Alcoforado, que talvez um dos empecilhos do sucesso da reforma seja o contencioso, né? O contencioso tanto administrativo como contencioso judicial. Realmente é uma aposta muito alta a gente criar 2 tributos gêmeos em tudo, não é? E a interpretação e a decisão partirem para órgãos totalmente distintos, em que o universo, o caminho para harmonização, a gente está falando nem de uniformização, para harmonização, porque devia ser uniformização, porque eles são idênticos. O caminho é longo e os órgãos estão muito mal postos, como a Ana Cláudia acabou de colocar. Então, realmente, é um empecilho muito grande. Antes de chegar na questão da paridade, todo mundo me pergunta, aqui mesmo, eu estava conversando com o Diógenes, antes do início da colega professor aqui da Universidade Federal, todo mundo pergunta, vai dar certo? Isso é uma conversa em todo canto, seja em seminário, seja em mesa de bar, é a conversa que mais me perguntam, vai dar certo essa reforma tributária? Eu disse, vai dar certo, eu não sei se vai dar, eu não sou profeta. Agora, eu acho que a gente aprendeu as razões pela qual o sistema, que foi pioneiro no mundo, o sistema brasileiro foi logo o segundo ou terceiro depois da França, que inventou esse bicho chamado imposto sobre valor agregado, a gente aprendeu por que deu errado. Né? São vários os motivos, esse fracionamento entre 5.600 fiscos, essa divisão da base de cálculo bens e serviços, como a Ana Cláudia colocou aqui, esse contencioso, meu Deus, é um número tão absurdo, 75% do PIB está em contencioso administrativo, é o retrato, é o diagnóstico da falência do sistema. Né? Então, se vai dar certo, eu não sei, depende de todo mundo, inclusive de quem está aqui hoje. Principalmente aprender, rever sempre as razões que fizeram com que o sistema anterior não funcionasse. E aí a gente chega nessa questão da composição dos órgãos julgadores do processo administrativo tributário, essa questão que o Jéssica me colocou aí para tratar de paridade. Né? E ontem, o professor Luiz Eduardo Chueiro esteve aqui, eu estudei com ele durante 2 anos, e ele é incrível, porque ele é realmente uma enciclopédia de conhecimento e de compromisso com a docência. E aí a primeira questão que eu coloquei a ele será que existe, por que a paridade? A primeira questão é, por que a paridade? Veja, o contencioso administrativo, querendo ou não, é uma revisão da própria administração pública, que tem a competência, né, de rever seus atos. E por quê? O que é que impõe, ou será que existe alguma coisa que imponha o dever de paridade dos órgãos julgadores, o dever de paridade no sentido de ser composto por representantes do fisco e representantes do contribuinte? Por que precisa do representante do fisco? Quando eu era do CARF, os conselheiros do fisco faziam essa pergunta toda hora, mas já deixavam implícito a resposta de que não precisava. Né? E a gente, enquanto eu estava lá e depois acompanhando, a gente vê que toda hora surge uma ideia mirabolante em acabar com a questão da paridade materializada com a representação dos contribuintes. E aí eu parti do conceito de paridade, né? Paridade aí do dicionário, igualdade, equilíbrio. Eu acho que a paridade, ela busca a finalidade exatamente o equilíbrio na aplicação e na interpretação da legislação tributária. Então, eu acho que isso já representa e diz muito sobre a importância da paridade.
Mas aí eu disse, não, veja, a gente está aqui, todo mundo, a gente passa 5 anos na faculdade e o resto da vida como profissional buscando categorizar um fundamento constitucional, legal, etc., para tudo que a gente entende e para dar um fundamento. E ontem eu perguntei ao professor Chueiro, professor, e aí? De onde vem essa obrigatoriedade ou não da paridade? O senhor vê alguma coisa, né? Será que hoje existe pelo princípio novo? Será que, né, com a emenda constitucional 132 foi introduzido ali expressamente o princípio da cooperação entre fisco e contribuinte? Fisco não deve ser mais aquele fisco policialesco, mas um fisco efetivamente prestador de serviço. Será que pela cooperação dá para a gente fundamentar a necessidade da paridade, da participação do contribuinte na interpretação e aplicação da legislação tributária? E aí eu me surpreendi com a resposta dele, porque ela não foi uma resposta jurídica, mas uma resposta de quem tem vivência, inteligência e conhece o Brasil. E a resposta dele foi o que a Ana Cláudia utilizou aqui hoje. A resposta dele é que paridade é porque precisa de bom senso. É de bom senso que o contribuinte participe. Né? E efetivamente, veja, o dinheiro não existe essa ideia de crédito público, de dinheiro público, efetivamente. O dinheiro é de toda essa sociedade, não existe um contra o outro. Então, a paridade, ela traz esse equilíbrio necessário para quem entrega o dinheiro para ser administrado pelo público e que espera aquele retorno do público de volta para o privado. Então, eu me surpreendi, mas gostei muito desse ponto de vista do professor Chueiro, apesar que, num país de juristas, feito para juristas, né, o bom senso, como a gente vê no nosso dia a dia, sempre fica em segundo plano quando outros interesses se impõem. Então, perguntei, o senhor vê um indúbio pró-contribuinte? Porque a gente não existe, né, na realidade, o indúbio pró-contribuinte. Existe para as penalidades, efetivamente, importado o direito penal, lá, acho 118, 112 do CTN, mas em termos da constituição do crédito tributário em si, não existe a questão do indúbio pró-contribuinte. Então, a gente fica aí na esperança do bom senso. Então, o que eu queria reconstruir, eu tive que reconstruir minha conversa aqui hoje, porque já estava pronta antes da conversa aqui com o professor Chueiro ontem. E aí ele trouxe esse fundamento novo do bom senso, e eu estou reconstruindo aqui agora com vocês essa conversa. Isso aqui não é uma palestra, aqui é uma conversa. Então, o que eu quero ver aqui hoje é se essa paridade que busca o bom senso, se ela é meramente formal para inglês ver, ou se ela efetivamente existe, se ela é real, né? Então, essa paridade, eu acho que esse equilíbrio que tem que se buscar através da paridade, ele se revela de duas formas. Primeiro, na composição dos órgãos julgadores, tá certo? Uma composição formada, exatamente, de forma, me permita a tautologia, paritária, entre representantes do contribuinte e representantes do fisco. E a questão específica do voto de qualidade, que todo mundo aqui do CARF, que trabalha no CARF, que acompanha o CARF, sabe que é a prerrogativa que os representantes da Fazenda têm, em caso de empate, de proferirem aí o voto de Minerva. Então, é nesses dois aspectos que eu vou falar de paridade aqui. E não vou trazer nenhuma grande mágica, não. Deixa eu tirar aqui, que eu estou sem enxergar direito ali. Então, a primeira questão que a gente vai... Essa questão entre, né, a busca aí, o conflito, não sei, entre paridade formal e paridade real, a composição dos órgãos julgadores, tá? E aqui eu estou, obviamente, vendo tanto do CBS quanto do IBS. Bem, do CBS todo mundo conhece, vai ser a terceira, né, sessão, vai ficar com a terceira sessão. Todo mundo já conhece os órgãos julgadores, a Delegacia da Receita Federal, as DRJs, que é não paritária, o CARF e a Câmara Superior, o recurso especial para fazer a unificação da jurisprudência. Então, essas outras duas, né, o CARF e a Câmara Superior do CARF, elas são paritárias, como a gente conhece. A forma de indicação dos componentes fica mais detalhada, já vinha sendo isso muito detalhada, sempre foi uma insatisfação muito grande dos representantes do fisco, a questão, o pouco detalhamento, já na minha época, lá em 2000, eu e Ivan Alegretti, que também era meu colega, está aqui hoje,
isso já vinha sendo, criou-se um conselho, todo um procedimento, porque lá no final, era engraçado porque a gente via que os conselheiros dos contribuintes eram aqueles em início de carreira, que chegavam lá no CARF, e os representantes da Fazenda eram os que estão em final de carreira, porque não era que era uma pré-aposentadoria dourada, não, é porque lá era, na Fazenda, no Fisco Federal, isso era todo... e funcionava muito bem. E aí me permitam aqui, a favor, não do contribuinte da sociedade, porque o representante do fisco, ele já chegava, já passou por todo o canto, ele já chegava sem esse ranço, vamos dizer assim, não sei se é a palavra correta, e ele julgava muito, e eu tive a sorte de participar de colegiados em que os representantes do fisco, por estar em final de carreira, davam um show de conhecimento e de imparcialidade comparado com os representantes do contribuinte. Me permite, eu era representante do contribuinte. E meu presidente foi Aloysio Persínio, fazia parte da bancada pernambucana. Aloysio foi tudo, como Giovanni Campos, também foi daqui de Pernambuco, mas ocupou vários espaços, cargos na Receita Federal ao longo da sua trajetória lá. Então, a gente vê essa questão, isso já está muito bem definido no CARF e vai continuar assim. Em relação ao IBS, se criam esses órgãos, o PLP 108, ele cria esses órgãos novos, que muda, como o professor Chueire, infelizmente muda o nome para ficar a mesma coisa, é uma coisa meio lampedusiana, né? Vai ser a primeira instância de julgamento, em vez de ser delegacia de julgamento. Talvez tenha uma razão de ser essa nomenclatura diferente, porque vai ser em cada estado, né, em cada território do estado, eles vão ficar em cada estado. Depois, e aí ela é não paritária. E aí já se coloca uma pergunta, por que não paritária? Por que a primeira instância, tanto do CBS quanto do IBS, não ser paritária? Ah, não, porque a da CBS, o CARF nunca foi, a DRJ nunca foi paritária. Sim, mas será que por bom senso também não se justificava uma composição paritária na Receita Federal e no futuro dos órgãos do IBS? Aí vem a instância recursal, que seria o CARF, né? E aí, no projeto legislativo, me corrija se eu estiver errado, no PLP que saiu do Executivo para a Câmara, não tinha previsão paritária. E aí, esse projeto de lei, hoje o projeto está no Senado. E aí, eu estou em dúvida aqui se foi na recursal ou foi na uniformizadora. A Câmara já incluiu a representação paritária. Então, hoje, como o projeto está aprovado na Câmara e para ser analisado no Senado, tanto a instância recursal, tanto quanto a instância uniformizadora de jurisprudência, que vai ter a mesma função aí da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ela e vai se chamar Câmara Superior do IBS, ela é paritária, né? Então, esses órgãos decisórios de composição paritária, a instância superior e a instância especial, vão uniformizar a jurisprudência do IBS. Então, eles vão veja, a gente vai ter 5.600 fiscos com, em tese, competência tributária para o IBS, pelo menos para as alíquotas. Então, são esses órgãos que vão uniformizar administrativamente o entendimento desses 5.600, potenciais 5.600 entes tributantes, né? Em todos eles, a questão do voto de qualidade continua com um representante do fisco. E aí a paridade, e a palavra paridade é utilizada no texto legal, eu equivocadamente não trouxe aqui, ele usa paridade no sentido entre os representantes dos estados e dos municípios, e aí há essa alternância na presidência, não entre os contribuintes jamais terão um voto de qualidade nesses órgãos do IBS. Esse revezamento é entre o representante do fisco estadual e o representante do fisco municipal. Então, mesmo a mesma dinâmica que a gente tem para o CARF vai ser repetida aqui. Talvez tenha faltado um pouco de criatividade, ou me permita aqui, cadê Carlinhos, da OAB,
chegar junto, sugerir uma coisa nova. Por que não uma alternância entre o presidente e o vice-presidente? O vice-presidente é sempre dos contribuintes, e aí a uniformização, a jurisprudência já chegava com esse voto de qualidade balanceada também, né? Mas isso não foi, isso é uma ideia que me ocorreu lendo o texto de lei, que eu não vi nenhum comentário em relação a isso, né? Tá aí a questão os dispositivos, né, da composição e da instância recursal, da Câmara Superior, né, como aprovado na Câmara, a Câmara Superior colocando a paridade, 4 dos estados, 4 dos municípios e 8 dos contribuintes. A grande questão, minha gente, é que essa composição paritária, pelo menos nas instâncias recursais e na instância especial, ela uniformiza o IBS. Mas a grande questão que pega nessa reforma é entre aspas assim, harmonização do IBS com o CBS, que, como eu falei, são tributos gêmeos, como todos vocês sabem, são tributos gêmeos. Então, veja, tem que ter, por expressa disposição constitucional, IBS e CBS são absolutamente idênticos em todos os elementos essenciais, material, espacial, territorial, tudo. Então, tem que ter a mesma decisão. Essa decisão, essa interpretação no âmbito do IBS fica com aqueles órgãos que a gente acabou de ver. Mas depois da harmonização entre o que foi decidido no IBS e o que foi decidido na CBS, ela é feita pelo Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias, que já está instituído lá na Lei Complementar 214, né, instituído nos artigos 318 e 319. É esse órgão que vai dar a palavra final na harmonização da contribuição e do imposto sobre bens e serviços. E aí é que mora o problema em relação à paridade, porque nesse comitê de harmonização, os contribuintes não têm nenhuma representação, né? A representação é da administração tributária e das procuradorias da Fazenda. O professor Chueiro deixa claro, eu estava vendo lá na faculdade com o Giovanni também, que você lendo o texto, você vê o DNA de onde vêm essas disposições, e você vê claramente que esses dispositivos foram redigidos por, indiscutivelmente, um corpo altamente qualificado, né, de procuradores e da administração tributária de forma geral, e que passou longe dos contribuintes. E aí, mais uma vez, eu me pergunto também a questão da OAB, que nem a OAB, ela, me permite a expressão, ela se mete em tudo, por que não se meteu nisso? Será? Eu acho que a intenção, né, Carlinhos, é o contrário. Deixa ruim do jeito que está para não faltar trabalho para o advogado, só pode ser isso. Então, nesse comitê de harmonização, que é quem vai dar a palavra final, que vai precisar, esses dois dispositivos aí, eles só instituem, mas não tem nem, né, ontem a gente viu quem tem legitimidade, as associações de classe, que já indicam para o CARF, vão ter legitimidade para propor a uniformização, isso é um ganho muito grande, né? Mas a composição, mas quem vai dar a decisão são apenas os membros da administração tributária e das procuradorias. E aí, nesse sentido, mais uma vez usando o que o professor Chueiro disse ontem, eu acho que faltou aí bom senso na não participação dos representantes dos contribuintes. Né? E, por fim, né, tá aí a competência, tá? Para deliberar, uniformizar a regulamentação e a interpretação da legislação relativa a IBS e CBS em relação às matérias comuns, que é praticamente tudo, né? Direito material, IBS e CBS. E aí preocupa, como disse Patrícia, porque para dar certo, você já pensou o monstro que vão criar se não houver essa harmonização aí entre o que se decide os órgãos do imposto e os órgãos da contribuição, né? E por fim, só para a gente encerrar, a questão do voto de qualidade. A questão do voto de qualidade, né, porque continua a mesma. O voto de qualidade ele é sempre titularizado pelos presidentes, e os presidentes são aqueles indicados pelo fisco. Fica aqui a minha sugestão, eu, diferentemente de Ana Cláudia,
não tive a competência de fazer uma redação, mas fica pelo menos essa, não sei se é, né, poderia ser alternada entre presidente e vice-presidente por determinados períodos. E aí a jurisprudência que vai ser uniformizada ou harmonizada lá nessas últimas instâncias, ela já chegava mais equilibrada nesse sentido. Mas o voto de qualidade, ele repete, né, aquele histórico que a gente acompanhou lá no governo Bolsonaro em 2020 para cá. De 2020 para cá, o governo, no momento, parecia de fragilidade política. Foi aprovada aí a Lei 13.988, que acabou com o voto de qualidade, criou pela primeira vez o Instituto do Indúbio Pro Contribuinte, né? Resolvendo favoravelmente ao contribuinte. Eu acho que foi a primeira vez em que o sistema trouxe aí um dispositivo nesse sentido do indúbio pró-contribuinte na questão da constituição do crédito tributário. E aí, em 23 anos, saiu a medida provisória, que foi convertida na 14.689, restabelecendo o voto, mas, como disse ontem também o professor Chueire, com bom senso, e aí excluindo a multa, né? Excluindo, já que foi tão contencioso assim, me permitam também esse pleonasmo, afastar aí esses acessórios. Isso é absolutamente idêntico como é para o CARF. Eu coloquei aí a exclusão de juros de mora, o parcelamento, as consequências da aplicação exclusiva, parcela controvertida, certidão de regularidade fiscal. Então, essa disciplina, quando o crédito é definitivamente constituído por uma decisão que foi dada por voto de maioria, o artigo 102 do PLC, ele replica exatamente o artigo 25A do decreto, que a gente conhece bem, o 70.235, lá de 72. Então, nesse aspecto, isso também não vai ser alterado. Então, eram essas considerações que eu queria fazer em relação à paridade, a essa busca do equilíbrio, que, como disse muito dito ontem, professor Chueire, que dá do bom senso, da busca do bom senso na constituição do crédito tributário, como vem sendo tratado aí no PLP. Então, mais uma vez, agradeço a todo mundo, principalmente pela paciência, e boa tarde a todos. Eric, a gente está praticamente fazendo um exercício de futurologia aqui, né? Em todos os aspectos, porque essa história do processo da PLP está tramitando no Senado, nos invoca um monte de dúvidas, porque uma coisa é o que entra, a outra, bem diferente, é o que sai. Provavelmente a gente ainda vai ter muito pano para a manga e muitos outros eventos. Justamente. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, fazer um registro. Quem trabalhou ou viu Giovanni na Receita define a idade, viu? Eu lembro de Giovanni. Quem viu Giovanni na Receita e meus cabelos brancos também dizem muito, né? Exatamente. Pois é. Mas ele era delegado daqui, depois ele mas tá na DRJ, mas ele era delegado da Recife. Eu lembro demais dele. Foi delegado de São Paulo. Exatamente. Acho que ele foi delegado também em Caruaru, foi? Giovanni foi delegado aqui. Esse povo daqui de Recife, que estuda na Faculdade de Direito de Recife, me permitam puxar a sardinha para a brasa, é tudo quando entra. Ele, Aloísio, Bruna, Ivete Malaquias, minha querida amiga Ivete Malaquias, que também diz mais da minha idade do que Giovanni é novo. Esse pessoal de Recife ocupou aí todos os espaços da Receita Federal. Exatamente. Vai começar por Everardo Maciel, né? Que não estudou na Faculdade de Recife, porque ele não é advogado. Bom, já diante do adiantado da hora, já vou passar a palavra para o Felipe, que daqui a pouco ele vai mudar também para ser advogado do esporte, provavelmente, né? Com essa história de, né? Eu posso cobrar pelo Botafogo? Não, você vai fazer, né, a título gratuito. A título gratuito. Posso falar de lá? Pode, claro. A hiperatividade não me permite falar sentado. Tem. Ele é fixo. Muito boa tarde a todas e todos. Prometo que serei breve, até porque eu costumo dizer que quando eu componho uma mesa desse quilate, dessa qualidade, o melhor que eu posso fazer é ceder meu tempo a quem melhor fala. Então, eu prometo que
serei bastante breve, no entanto, objetivo, porque o tema preocupa demais, o que me cabe falar sobre a uniformização de entendimento, também no PLP 108, muito bem abordado, mas não sem antes parabenizar imensamente pela organização do evento a doutora Ana Cláudia, que vem levando o CARF, via a CONCARF, para os 4 cantos do Brasil. Eu acho que o Brasil nunca havia tido oportunidade de se aproximar tanto do CARF, na medida em que a CONCARF vem levando os conselheiros, vem explicando qual é a função, qual é a atuação. Eu acho que nunca se vislumbrou tanto a importância desse tribunal como agora, graças a esse trabalho extraordinário, não só da Ana Cláudia, mas como de toda a diretoria da CONCARF. Também não posso deixar aqui de agradecer muito ao querido amigo Marcelo Magalhães Peixoto, que eu disse isso recentemente, Marcelo, sem sombra de dúvidas, um dos maiores difusores do direito tributário no Brasil. Os cursos da PET são extraordinários, o Fernando também está aqui, tem os louros junto com o Marcelo. Confidenciei, mas, por favor, não contem para ninguém, porque sou professor da Fundação Getúlio Vargas há mais de uma década, mas que indico cotidianamente o curso da PET. São brilhantes, o Marcelo não está me remunerando para falar isso, falo porque, de fato, são, e tenho a honra, o privilégio de também compor o corpo docente da PET. Lecionei semana passada, Fernando me acompanhou, então é uma alegria enorme. Também não posso deixar de cumprimentar e parabenizar aqui meu querido amigo de longa data, Antônio de Gelsi, que é curioso, o Gelsi, ele é de uma geração do CARF, né, Ana, como a sua, de jovens tributaristas absolutamente brilhantes. Quanto mais eu convivo, participo dos eventos da CONCARF, mais eu fico impressionado com a qualidade técnica. E não estou aqui só elogiando os amigos, né? Eu estou falando verdadeiramente, são tantos hoje os que nos cercam, com mestrado, com doutorado, né, Lisiane, que é professora de longa data e foi professora da maioria dessa geração, uma referência acadêmica, sabe bem disso. Também queria, e prometo que eu não vou gastar meus 15 minutos cumprimentando os amigos, mas é porque fazia tempo que eu não vinha a Recife. Temos aqui o Antônio Acoforado, que é um dos maiores tributários do Brasil, e o Carlos Santana, que eu costumo dizer que é o dono da chave da OAB. Então, são grandes referências. Aqui ouvi o professor Eric, ouvi a professora Patrícia. Pernambuco é impressionante como fornece ao Brasil tributaristas brilhantes, né? E o Antônio, oxalá, está lá no pré-comitê gestor, trazendo luzes para um debate que é tão sensível. Mas, sem mais delongas, vou adentrar aqui no meu tema. É muito difícil saber que o professor Schwerer, que é a minha maior referência, todo mundo sabe disso, acabei de ficar como 2 anos como professor convidado da Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado, como assistente dele, concluí meu pós-doutorado lá, ele era meu supervisor. Então, eu ainda estou no luto de ter saído, porque era uma trajetória que acaba, o professor Sérgio André e tantos outros que falaram aqui. O meu tema, que é a uniformização do entendimento, é um tema que, de certa forma, me cria estarrecimento, me traz estarrecimento. É impressionante, e eu tive, talvez, uma imensa honra na minha caminhada acadêmica, que foi participar de inúmeras audiências públicas, viver ali o Congresso Nacional quase que semanalmente, no ano passado, e esse ano também, de certa forma, e me cria estarrecimento que uma reforma tributária tão importante, ela foi objeto de um novo verbo para o nosso vernáculo, que é o tratorar. Foi esse o verbo que foi utilizado pelo presidente da Câmara dos Deputados no dia da aprovação do que hoje a Emenda Constitucional 132, vamos tratorar o projeto, e disse isso anteontem, que tive a honra de compor a primeira mesa do Congresso Anual dos Procuradores Fiscais do Brasil todo, que foi em Vitória. Lamentavelmente, levei para a sala de aula, essas aprovações são sempre seguidas da aprovação de emendas parlamentares, amplamente divulgadas.
Então, a gente vai lá, como acadêmico, gasta toda a nossa energia para contribuir com o país. Infelizmente, a gente vê projetos que são gestados sem a participação da sociedade civil, sem a participação da academia, dentro do Ministério da Fazenda. Temos brilhantes, eu gostaria de ressaltar isso, no Corpo de Auditores Fiscais temos aqui a professora Lisiane, Alcoforado e tantos outros, brilhantes auditores fiscais, brilhantes, mas esse tipo de decisão não pode ser restrito a uma classe. Ela precisa ser da sociedade, e precisa haver debate, precisa haver diálogo. O PLP 108 é um problema nesse sentido. Eu participei da audiência pública também sobre ele na Comissão de Assuntos Econômicos da ACAI, do Senado, antecipadamente, porque o projeto ainda estava na Câmara dos Deputados. Tive agora a oportunidade de contribuir, ajudei, de certa forma, eu, Ana Cláudia e a professora Fernanda Foiser, a construir o programa das audiências públicas da CAI, também agora no Senado, e a gente não está conseguindo provocar esse diálogo no 108, o que é uma preocupação enorme. Qual é o grande problema? O grande problema é quando a gente resolve reorganizar os tributos, é preciso que os protagonistas da sociedade eles participem, senão a gente tem um problema. E eu quero destacar esse problema com base em duas notícias, duas informações que tivemos de ontem para hoje. A primeira delas foi o surpreendente e preocupante estudo publicado pelo Superior Tribunal de Justiça, com aumento já antevisto do contencioso em razão da reforma tributária, contrariando o projeto que está sendo gestado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. E até uma curiosidade, que o ministro Paulo Domingues está em ambos, ele está na comissão do CNJ e ele é signatário da manifestação do Superior Tribunal de Justiça, junto com a ministra Regina Helena Costa, que diz que o contencioso deve triplicar no STJ em razão da reforma tributária, e o STJ faz uma proposição, que seria a unificação da cobrança do IBS e da CBS, e que se estabeleçam alçadas em que o município ele pode cobrar tributos de até determinado valor, o Estado de até determinado valor e a União de até determinado valor, de forma que não haveria conflito de competências nesse sentido, mesmo com a coordenação do comitê gestor. Também vimos, e me parece que muito preocupou a todos nós, o que hoje se materializou, que foi a eleição que deveria ter se dado com 27 representantes dos municípios e 27 dos estados, em razão de um litígio entre os municípios, máxime entre a frente parlamentar, a frente de representação dos prefeitos, a Frente Nacional dos Prefeitos, a Confederação Nacional dos Municípios. Eles não conseguem conversar, uma ação já ajuizada, e, em razão de hoje só terem sido designados 27 membros para o comitê gestor, todos eles dos estados, já tive aqui relatos entre os amigos e acadêmicos que os municípios estão preparando uma nova medida judicial. O nosso querido Antônio Alcoforado, oxalá, está entre lá os nossos participantes dos estados, mas não é possível se tomar uma decisão federativa só com a participação dos estados. E os estados nada têm a ver com isso, não tem que levar a culpa, porque a briga é entre os municípios. Mas demonstra o quanto a reforma tributária ela demanda uma conciliação nacional, uma conciliação federativa, que é muito difícil de se alcançar. Só que isso não poderia ser debatido depois de aprovada uma emenda constitucional e uma lei complementar, porque agora não é mais o caso da gente ficar jogando pedra no que já está aprovado, salvo se for para defendermos alguma modificação. Mas fato é que dificilmente o Congresso vai se debruçar sobre uma PEC agora para alterar a emenda 132, que acabou de ser aprovada, ou para alterar a Lei Complementar 214. Então, é estarrecedor saber que a reforma já está em curso, com as suas leis aprovadas, faltando a lei ordinária e a regulamentação, e a gente não tem o básico, que é a conciliação, a composição do comitê gestor, que talvez será o órgão mais forte, mais poderoso da República, porque vai gerir mais de 1 trilhão em receitas.
e que é tido como bastião da modernização, da simplificação e da transparência, que são o tripé da reforma tributária. Então, dito isso, e peço que controlem meu tempo, por favor, que eu confesso que já me perdi aqui um pouquinho no tempo, eu tenho defendido há bastante tempo, junto com a professora Ana Cláudia, conselheira Ana Cláudia, que não há a menor racionalidade, seja do ponto de vista de se impactar o erário, seja do ponto de vista da segurança jurídica, que tenhamos dois contenciosos que julgarão dois tributos gêmeos. O professor Érico foi extremamente preciso nisso. Se a gente está falando que a gente só tem um IVA dual para que houvesse uma conformação federativa, porque não havia consenso em se aprovar o modelo de IVA que nós verificamos em quase 180 países no mundo, que é o IVA único federal, se tivermos que dar esse passo em direção a um modelo que é canadense, o que o Canadá tem a ver com a gente? Ou talvez indiano, o que a Índia tem a ver com a gente, a não ser se é um país dos BRICS, etc., mas com realidades absolutamente diferentes. A gente optou por um modelo só para conformar a nossa federação, que é esse IVA dual. Mas só existe um IVA dual por isso. Do ponto de vista jurídico, a sua estrutura é idêntica. E nós não podemos ter dois tribunais que vão servir só para fomentar a insegurança jurídica, para dilatar tempo de solução e para gerar mais cargos. Porque, no final do dia, a política está preocupada em gerar cargos. O comitê gestor, ele mostra isso com muita clareza. Para que precisamos de dois tribunais para julgarem a mesma coisa? Cargo, posição. É isso. Estaremos, de novo, com todos os estados e municípios da federação barganhando cargos nesse superórgão. E a verdade precisa ser dita. Então, eu sempre defendi a concentração desse contencioso no CARF. Por que no CARF? Porque já existe. Porque o CARF já tem um know-how extraordinário. Como eu disse, já tem um processo seletivo muito adiantado, muito avançado, temos conselheiros brilhantes, é um tribunal sério. Passou por percalços? Qual instituição humana não passa? O problema está no ser humano, não está na estrutura do órgão. E sempre vai existir. Não há um órgão que seja imaculado, mas é um órgão sério, é um órgão técnico, é um órgão em que o contribuinte ele se sente, ele pode até não gostar da decisão, mas quem julga entende o que está falando. E é o único órgão em que a gente sente isso, porque o judiciário, não há nenhuma crítica que é o judiciário, mas, infelizmente, os magistrados eles têm múltiplas competências, julgam diversas espécies jurídicas, diversas fontes do direito, diversas áreas do direito. Então, para eles, de fato, é complexo. E também a unificação no CARF, através da criação da 4ª seção, ela poderia ser facilmente viabilizada através de uma composição paritária entre União, Estados e municípios. E aí a pergunta que sempre se faz, querida doutora Maria Eduarda Simões, brilhante aqui do Estado de Pernambuco, querida amiga, companheira de eventos de tributação internacional, é muito fácil. Temos aqui, por exemplo, o TAT, em Pernambuco, que é um exemplo, porque vê concurso público, tem toda uma estabilização, ninguém reclama que não tem paridade, é concurso público. É a única solução que nos protege de críticas ao sistema não paritário. Por que paridade? Não é representante nem de um lado nem de outro, é um julgador aprovado em concurso público. Mas o resto do Brasil não tem essa realidade, então temos conselheiros dos conselhos contribuintes, ou do TIT de São Paulo, cada um com a sua nomenclatura, eles vão julgar ICMS até 2040 e alguma coisa. Temos ICMS até 2033, temos mais 5 anos de prazo decadencial e temos o tempo do processo. Esses conselheiros eles têm muito trabalho ainda, ninguém está preocupado com isso, e sem prejuízo também de migrá-los para o tribunal que for competente para julgar o IBS. IBS é ato contínuo. Não haveria problema nenhum em se tomar essa decisão. Então, a minha defesa ela não contraria os interesses dos conselhos de contribuintes estaduais e municipais. O que a gente não pode admitir é a fragmentação interpretativa. É isso que a gente não pode admitir, porque se a gente
pensar em viver com 2 tribunais que depois vão ter que harmonizar, a gente vai ter que ficar invocando o Rui Barbosa como quando dizia que justiça atrasada não é justiça. Me trazer a solução para o contribuinte que demanda, que precisa, que necessita saber hoje se paga ou não paga o tributo ou quanto paga, fazer com que ele espere 20 anos para saber, 15 anos, isso é uma realidade do passado, isso é uma realidade do processo de papel. Não pode ser mais uma realidade de hoje. E se a gente parar para olhar, isso é um problema do Brasil, esse problema de conflito de interesses, competência, etc. Não. Eu usei como exemplo, essa semana, lá em Vitória, na palestra que tive a honra de proferir, que vinha estudando paralelos a essa realidade brasileira de 2025, 24, 23. E me deparei, por exemplo, com a Convenção da Filadélfia, né, que, como todos nós sabemos, de lá nasceu a Constituição Americana de 1787, e fiquei impressionado, porque ali havia um conflito entre os estados que compunham os Estados Unidos e que precisavam chegar num consenso para se criar uma Constituição Estado Federal. Como é que eles fariam isso? Eles elegeram 55 representantes que ficaram debatendo, discutindo, e aí, é interessantíssimo no retrato histórico, conflitos como estados dizendo, mas eu sou o maior estado, eu sou um estado grande, ele é um estado pequeno, como é que eu fico com as minhas particularidades, com as peculiaridades locais? Como é que a gente vai conseguir chegar a um consenso desse jornal? E daí, isso é muito interessante, vem Alexander Hamilton e começa a publicar publicações que conhecemos, federalistas, especialmente 2278, em que um dos consensos foi, para que a federação sobreviva, é preciso que, exista um tribunal que interprete as leis, senão cada estado vai interpretá-las de um jeito. E, segundo, esse tribunal ele precisa ser federal e dar a palavra final. Então, precisamos de um tribunal que dê a palavra final, porque se cada estado tiver um tribunal diferente, nunca haverá consenso, não há federação. Então, se estamos optando por uma tributação federal, em que pese a gente ter essa figura diferente, que é o IBS, cujos estados e municípios, que em tese teriam competência, não têm só para definir a alíquota, mas não deixa de ser, no meu entender, federal, já que é um órgão, o Comitê Gestor, que vai definir todas as suas balizas. E essas contradições irreconciliáveis, como chamava Baleiro, ou como dizia Rui Barbosa, um jogo de sorte, quando você tem fontes distintas de julgamento, elas mostraram ao longo da história que isso não nos leva a lugar nenhum, senão a mais e mais conflitos e violação à segurança jurídica. E o que isso tem a ver com o PLP 108? Isso tem a ver com o PLP 108, porque não só ele cria um outro tribunal específico para o IBS, como ele cria esse bicho diferente, essa quimera que o professor Érica, a professora Ana Cláudia bem trouxeram, que é o Comitê de Harmonização. É uma quimera o Comitê de Harmonização. Por que ele é uma quimera? Porque não basta termos 2 tribunais, o CARF e o Tribunal do IBS. O Comitê de Harmonização será o órgão que harmonizará ambos esses tribunais quando divergirem. O presidente do Comitê Gestor ou o ministro da Fazenda, ou uma das entidades representativas da sociedade civil que indica contribuinte, não para o Comitê de Harmonização, mas para o Tribunal do IBS, podem suscitar um conflito interpretativo. O Comitê de Harmonização ouve o Fórum de Harmonização, que só tem procuradores fiscais, órgão consultivo, o parecer do Fórum não é vinculante e o Comitê decide, um órgão tão só composto por auditores fiscais, só auditores fiscais, não tem representante da sociedade civil, não tem outra classe ali presente. Os auditores fiscais definem qual é o entendimento final e, pasmem, sem observar a jurisprudência vinculante dos tribunais superiores. Porque o PLP 108, ele determina a vinculação do Tribunal do IBS aos precedentes qualificados, assim como o CARF se vincula através do seu regimento interno, mas o Comitê de Harmonização
não está vinculado aos precedentes qualificados. E aí, eu já devo ter estourado o meu tempo faz tempo, eu vou abreviar aqui muito, porque realmente não é um tema para a gente falar com muita velocidade, pese eu estar me esforçando muito, mas, quando a gente fala em vinculação ou não de precedentes qualificados, a gente não está falando que os auditores fiscais e a administração pública têm que se curvar às idas e vindas do judiciário, porque também não podemos negar que a jurisprudência oscila como oscila o tempo aí fora. Ora está chovendo, ora está sol. Mas a gente não pode esquecer como é que a gente chegou nisso. Desde a emenda 45, antes a gente tinha o controle concentrado, a emenda 45 alargou, repercussão geral, Código de Processo Civil 2015, nos aproximamos a passos largos da common law, das stare decisis, incorporamos novos instrumentos processuais de vinculação de precedente, mas por que tudo isso? Porque fizemos uma escolha, a escolha de ter um tribunal constitucional e um tribunal infraconstitucional que dão a última palavra. O direito no Brasil passou a ser, querendo ou não querendo, o que dizem esses tribunais. Porque quando a STJ julga, por exemplo, na sistemática de recurso repetitivo ou Supremo na repercussão geral, ou no controle concentrado, na súmula vinculante, o que a gente tem, na realidade? Uma vinculação absoluta do sistema jurídico. Ou seja, alçamos porque houve uma escolha legislativa, não é porque o Felipe quer, o professor Eric quer, a professora Ana Cláudia quer, a professora Paz, não. Houve uma escolha legislativa que a jurisprudência passou a ser norma primária. Compõe o sistema jurídico, vincula as instituições. O que não dá para admitir é que o contribuinte fique, de novo, refém de 20 anos de contencioso, que é decidido numa repercussão geral. E nós sabemos o quanto é difícil interpretar um precedente. Eu entendo a resistência dos órgãos fiscais, eu não quero me vincular a... Eu tenho dificuldade de interpretar. Quem de nós não tem? São 11 ministros que não falam o mesmo idioma. Qual é a ratio decidendi de um precedente? 11 diferentes. E a ementa não é votada, a ementa é do relator. É uma loucura. Mas é o sistema que temos. O que não pode, no final do dia, é o contribuinte não saber que, se pisar no chão, se ele afunda, sustenta o corpo dele. Se ele paga ou não paga o tributo. Então, é um problema absolutamente drástico. E aqui, sem querer puxar a sardinha ou não para essa escolha que fizemos, até porque, quando a gente olha a jurisprudência suprema, a jurisprudência suprema deixa bem claro, em vários votos, não temos aqui uma interpretação, uma hermenêutica baseada em meios legislatórios, ou seja, na intenção do legislador, na exposição de motivos, no que quis o Congresso. Temos uma hermenêutica baseada em mens leis, ou seja, qual é a melhor interpretação daquela norma hoje, de acordo com a sociedade como ela é hoje. Foi uma escolha também da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas fato é que, quando a gente olha os precedentes históricos, como, por exemplo, Brown versus Board of Education, em que tivemos a cessação de um racismo estrutural nas escolas norte-americanas, nós também temos que reconhecer a importância desse direito dinâmico e da necessidade de haver uma Suprema Corte defendendo a sociedade, estabilizando a sociedade. Então, vou finalizar aqui fazendo, basicamente, uma citação jurídica de um voto do Justice Breyer, num precedente de 2020 da Suprema Corte. Na verdade, foi um overruling, ou seja, a revisão de uma jurisprudência por 40 anos, que eu acho que demonstra que o porquê que o Comitê de Harmonização, não só com o professor Érico e a professora Ana Cláudia, tem que receber, sim, representantes da sociedade civil. Gostaria até que ele não existisse, simplesmente porque, para ele existir, é preciso que existam 2 tribunais, isso é absolutamente irracional. Mas por que ele tem que se vincular aos precedentes vinculantes? E o Justice Breyer disse o seguinte, de novo, era um overruling da Suprema Corte norte-americana, ou seja, a revisão de uma jurisprudência que já existia há 40 anos. Há 40 anos, a gente está falando como aqui no Brasil. Julgou ano passado, mudou esse ano. 40 anos. E o Justice Breyer votou contra o overruling, porque em prol da segurança jurídica e da estabilização das relações jurídicas. E disse o Justice Breyer, peço licença para abrir aspas, o povo desta nação confia na estabilidade da lei.
A estabilidade legal permite que os advogados ofereçam bons conselhos aos clientes e permite que cidadãos comuns planejem as suas vidas. Cada vez que o tribunal anula um caso, o tribunal produz um aumento da incerteza. Anular um caso é incentivar os litigantes a procurar anular outros casos. É tornar mais difícil para os advogados abster-se de contestar a lei estabelecida e a fazer com que o público fique cada vez mais incerto sobre quais casos o tribunal anulará e quais casos vieram para ficar. Então, imaginem, se a inobservância da jurisprudência já causa todo esse distúrbio, a revisão da jurisprudência, imagina ignorarmos a jurisprudência. Aí eu acho que a gente perde completamente o rumo. E aí eu vou encerrar agora, pedindo 1000 desculpas pelo adiantado da hora e por ter me estendido, mas existe, já que eu citei a Convenção da Filadélfia, existe uma passagem citada por alguns dos atores que participaram desse momento histórico, que eles dizem que Benjamin Franklin, que já estava no final da vida, e que é um dos Founding Fathers, um dos fundadores dos Estados Unidos e da Constituição norte-americana, que durante todos esses debates dos 55, ele ficou olhando um quadro que ficava atrás do presidente da sessão. E, na última sessão, quando da aprovação definitiva, ele pediu a palavra para dizer o seguinte: eu passei todas as sessões, todos os debates, olhando para aquele quadro, porque eu estava na dúvida, tem um sol ali, eu não sabia se era um sol poente ou um sol nascente, mas depois que alcançamos o consenso e nasce essa federação, eu tenho certeza que era um sol nascente. E tudo que eu desejo para essa reforma tributária hoje não é mais combatê-la, é que tenhamos um sol nascente. E eu vou encerrar agora, e prometo, sem mais promessas falsas, citando 2 grandes brasileiros pernambucanos, cujas frases caem muito bem aqui nesse cenário. O primeiro deles, óbvio, é Gilberto Freire, que não o leu na escola, faz parte da formação de todo brasileiro, em Casa Grande, Senzala, que ele disse: o Brasil não é apenas uma soma de regiões, é uma comunhão de destinos. E não é só o Brasil, são as carreiras, são os brasileiros, não dá para cada um pensar no seu, na sua classe. E também Chico Sainz, passando para os mais jovens, quando disse que um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Então, aqui, Antônio, Lisiane, todos que participam, e todos nós acadêmicos, OAB, todos nós professores, que a gente consiga caminhar para frente e que o Brasil assim também o faça, e que a gente tenha um sistema jurídico tributário muito melhor do que temos hoje. Muito obrigado. Eu vou até interromper aqui a ordem. Eu não sei nem se sabe, Felipe, a Convenção da Filadélfia ele tem um contexto por trás, que é um contexto tributário. A Inglaterra, ela falou assim, esses 50 estados americanos, 55, né, eles estão muito saidinhos, estão independentes. O que eu vou fazer para eles não se tornarem independentes? Eu vou taxar. Taxação do chá. Aí os estados americanos falaram assim, e agora? Como a gente faz para evitar a Inglaterra? A Inglaterra falou assim, vocês não vão me evitar, porque eu vou proibir o judicial review. E aí vocês não vão poder rever os meus atos administrativos. Os Estados Unidos falou, eu tenho um tribunal e ele precisa ser respeitado. E aí o que a gente vai fazer? Vamos nos unir, Estados? Vamos formar os Estados Unidos da América e vamos nos tornar independentes? Toparam, fizeram contra o chá. Aqui no Brasil parece que a gente está indo rumo contrário, desunindo os estados dentro de um tribunal que vai polarizar em vez de trazer uma união, né? O Pacto Federativo, eu acho que é a busca do Santo Graal, né? Todo mundo busca o Pacto Federativo real, oficial, mas a gente tem mais ele no plano das ideias do que no plano real aqui no Brasil. Bom, já vou agradecer a todos que palestraram, ao Felipe, à Ana Cláudia, ao Eric, e eu quero fazer um jabá. Eu quero aproveitar né? Advogado é assim, né? Advogado não pode ter um palco, não pode ter um microfone que já faz
uma propaganda. Eu estou presidindo a Comissão Especial de Processo Fiscal da OAB de Pernambuco e nós vamos promover, nos dias 21 e 22 de agosto, o segundo Contencioso Tributário em Debate, que é um congresso que fizemos ano passado e vamos reprisar esse ano. Traremos vários conselheiros e conselheiras do CARF, traremos conselheiros, julgadores do TAT, que realmente é um tribunal administrativo muito respeitado, né, no Brasil inteiro, assim como o TIT. E também teremos o judiciário aqui, então, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, TRF5, tanto desembargadores como desembargadoras, juízes e juízas. Então, ficam todos convidados. O link de inscrição já está no site da ESA, da OAB de Pernambuco, e eu espero todos vocês lá. Vou encerrar a mesa e já convidando a todos e a todas para participarem do coffee break que está servido aqui fora. Por 20 minutos. Depois, estejamos todos aqui de volta.